A noite deslizou como um manto negro tecido por mãos invisíveis, agora que o perigo parecia repousar além do horizonte, ou ao menos assim se esperava. Tauren, com mãos calejadas e olhar firme, alimentou a fogueira da praia, as chamas dançando como guardiãs douradas contra a escuridão úmida. Preparou um ensopado saudável com um coelho recém-caçado, cujo aroma quente e terroso recendia da fogueira, aquecendo o ar frio. Kael e Liora, sem uma refeição decente há dias, atacaram a comida com voracidade, o sabor rico do coelho aquecendo suas barrigas vazias, enquanto Caius, com um sorriso brincalhão iluminando seu rosto redondo, exclamou: Todos comem mais que eu, mas só eu engordo. Liora não perdeu a piada, já sentindo-se à vontade com as novas companhias. Para de comer então. Sobra mais pra mim. Eu quero engordar. Um sorriso brincando entre eles. O som misturando-se ao vento sobre as águas, como se o lago também aproveitasse a alegria da amizade recém-descoberta. Caius divertiu-se, esfregando a barriga redonda, e cutucou Liora com o cotovelo. Se você engordar, não vai me superar na dança. Já viu como eu tropeço nos cânticos do pai? Liora revirou os olhos, mas sorriu, jogando um pedaço de pão nele. Então dança direito, gordinho. Ou vou te deixar pra trás. Caius levantou-se, fingindo estar ofendido, e puxou a gaita a galope. Ele não via a hora de mostrar seus dons para os novos amigos, ou melhor, para Liora. Ele limpou a garganta, os dedos tremendo um pouco, e começou a apresentação. O som rasgou o ar, tropeçou no próprio ritmo, deslizou como um rio que esqueceu o caminho do mar. Notas se embolaram, algumas se soltaram antes da hora, outras chegaram tarde demais. Mas ainda assim, havia algo nelas, algo vivo. Caius começou a recitar. O vento dança sem ter rumo, mas nunca deixa de soprar. A estrada ri dos pés tropegos, mas sempre leva a algum lugar. A melodia cresceu, tropeçando menos, correndo mais. Como um cavalo que sente a rédea ceder. O lamento disparou, em liberdade. Ele conduziu a música, ou ela o conduziu. Batendo o pé na areia, Tauren marcava o ritmo. Se empolgando com a boa execução, puxou a viola e começou a versar, acompanhando a agora perfeita harmonia de seu filho. O som se ergueu, vacilou, encontrou firmeza. Como se o lume escolhesse aquele momento para escutar. Caio sorriu por trás da gaita, contente ao ver a alegria no rosto de Liora, que se levantou e saltitava ao redor deles cantarolando no ritmo da música. Ele se soltou e deixou os dedos correrem livres, o mundo ao redor se ajustando ao ritmo deles. Enquanto repetiam a última frase algumas vezes, a voz de Liora soou serena e cativante sobre as outras, impressionando até mesmo Tauren, que agora entendia a facilidade que teve com o lago. Quando a última nota morreu no ar, houve silêncio. E no silêncio, o eco de uma nova amizade, inesperadamente bela. A brincadeira aqueceu a noite, e por um instante, o peso da jornada se desfez, como se o futuro houvesse se esquecido de pesar sobre eles. Kael, no entanto, não cantou nem dançou. A música parecia irritá-lo. Quase doía, pois lembrava imediatamente da mãe. Sentia o coração pulsar com uma ansiedade ardente, uma tempestade de perguntas girando em sua mente. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo com ele? Como sua mãe tinha tantos amigos fora de Veit. Sua inquietação se refletiu no cajado, silencioso, que brilhou com uma luz quente e incômoda, a areia sob ele começando a fumegar, quase incendiando os panos próximos. Ninguém notou que quase virara um incêndio, apenas Tauren, que ainda guardava segredos. Após a brincadeira, arfando, eles se sentaram novamente para terminar o jantar. Liora, com seus olhos azuis brilhando de curiosidade e já se soltando com os novos amigos, perguntou, gesticulando com mãozinhas ansiosas. Vocês não viram? É uma menina pequenininha assim, ó, gordinha e parecida comigo. Ela não fala. Mas Tauren, com voz calma e firme, retornando ao seu tom sério, desviava. Amanhã falaremos disso. Vocês precisam recuperar as energias. E era verdade. A jornada até Zarenthus seria longa. Um caminho entre sombras, e mesmo sem inimigos à vista,
o perigo ainda rondava. Tauren não dormiu naquela noite, montando guarda enquanto os jovens descansavam. Sabia que sombras maiores do que as da floresta espreitavam. Ele tinha muita coisa para pensar. No meio da noite, Kael despertou com um sobressalto, o coração acelerado por um sonho estranho que ecoava como um alarme estridente em sua alma. Imagens quebradas dançavam em sua mente. Um turbilhão de luzes pulsantes, uma mulher jovem de beleza inquietante que ele quase reconhecia. Outra figura, maior, imóvel como uma montanha, observando com curiosidade. Águas escuras engolindo tudo, formas indistintas de criaturas que o faziam estremecer. E uma voz ao fundo, inicialmente doce, suave como um canto de ninar, mas que se torcia num sussurro grave e sibilante, gelando seu sangue, e deixando uma sensação ruim mesmo depois que acordou. Ele pensou em se levantar, mas ao ver a silhueta de Tauren montando guarda, sentiu uma onda de segurança, quase como o abraço protetor de seu pai, e deixou-se levar de volta ao sono. Na manhã seguinte, o grupo se reuniu para testemunhar o nascer do sol majestoso, os primeiros raios dourados se erguendo por trás das colinas de Elite, tingindo o céu com tons de pêssego, lavanda e ouro. Eles terminaram o coelho, saboreando os últimos pedaços, e beberam uma infusão escura de folhas amargas e raízes aromáticas fornecida por Tauren, cujo sabor dançava no paladar como um segredo da floresta. Enquanto Tauren e Kael organizavam os últimos pertences junto à fogueira, Caius tomou a mão de Liora com um brilho travesso no olhar. Vamos ver se tem algo útil por aí. Quem sabe uma fruta. Sugeriu, os olhos brilhando com curiosidade. Liora riu, deixando-se guiar entre as rochas, o som de seus passos misturando-se ao canto dos pássaros matutinos. Caius tropeçou numa pedra, caindo de cara na areia, e Liora explodiu em uma risada clara como cristal, os olhos apertados de tanto rir enquanto estendia a mão para ajudá-lo a levantar. Você é um desastre, né? Brincou ela, limpando a areia do rosto dele. Só para te fazer rir. Respondeu Caius, rindo também, o rosto vermelho. Encontraram um punhado de bagas silvestres, que dividiram, sentindo o gosto azedo que despertou sorrisos, como um breve raio de sol antes das nuvens voltarem. Enquanto levantavam o acampamento, uma névoa leve subiu do lago Elir, dançando como um véu prateado sob o sol. Tauren pausou, os olhos estreitados. Um eco dos lamentos. Murmurou. Mas o cajado de Kael pulsava levemente em resposta à névoa, que parecia se encaminhar até ele, sumindo ao redor da haste e das mãos de Kael, que o segurava atônito. Caius riu, quebrando a tensão. Parece magia, hein? Liora tocou a água doce, sentindo um arrepio. Minha mãe dizia que o lago guarda vozes. Kael sentiu um calor suave se espalhar pela pele, como um abraço da mãe, mas permaneceu em silêncio. A névoa se dissipou, deixando um brilho sutil na areia, e o grupo seguiu, intrigado. Terminaram de juntar as coisas enquanto a brisa carregava o cheiro de lago e mar. Aquele lugar parecia feito de sonhos, uma praia de água doce de um lado e outra de água salgada do outro, como se Auren ali tivesse esquecido sua lógica. Liora sentiu-se levemente triste por ter que ir embora sem poder aproveitar, como quem interrompe a melodia na melhor parte, mas a jornada longa e desafiadora se desenhava à frente, repleta de conversas pendentes. Tauren partiu na liderança, suas botas pisando firme na trilha que subia as dunas, seguido de perto por um Kael de olhos curiosos, que se segurava para não fazer todas as perguntas que tinha, pelo menos não todas de uma vez. O ancião percebeu a agonia silenciosa do jovem, sem desviar o olhar da areia que ia subindo lentamente. Resolveu falar. Kael, o que você sabe de sua história? O menino, incomodado em responder e não perguntar, soltou um gemido insatisfeito. Tauren, com voz imponente e solene, insistiu. Preciso saber, Kael. Preciso saber de tudo. Kael respirou fundo, deixando memórias inundarem sua alma. Imagens de um lar aconchegante, a sensação acolhedora de proteção, e sua infância marcada por uma estranheza que o isolava. Relatou tudo o que pôde, as palavras saindo trêmulas, enquanto Tauren ouvia em silêncio, o vento sussurrando entre eles. Quando Kael chegou ao ataque a Vent, sua voz falhou. Os olhos,
Rebeldes as lágrimas, derramaram-se ao narrar uma perda dolorosa. A voz embargou na manhã em que encontrou Liora. Ela, com o coração apertado pelo amigo, acelerou o passo, suas mãos frias buscando as dele, e assumiu a narrativa com uma voz suave como brisa, tecendo os eventos até a beira do lago. O ancião parou no topo das dunas, o vento agitando sua capa, e observava os gestos delicados de Liora, enquanto ela contava a luta contra os soldados de armaduras negras. A expressão dele se contorcia, não pela história, mas por um peso oculto que nenhum dos dois compreendia. Obrigado pelo esforço em me contar tudo, Kael, e você também, Liora. Disse ele, a voz carregada de gravidade. Preciso saber o que houve para traçar os próximos passos. Não vou revelar tudo agora, mas saibam que estamos em gravíssimo perigo, e podemos ser a última defesa contra um mal que ameaça todos os seres nesta terra. Kael, você precisa entender. Se algo acontecer comigo ou com qualquer um de nós, você deve fugir. Chegue a Zarent e encontre Citra. Está entendido? Kael foi tomado por um choque gélido. Secou as lágrimas com a manga da camisa, sentindo o cajado pesar como se carregasse o mundo, mas assentiu com a cabeça, sem forças para discordar. Kael, preciso que entenda isso. É mais importante do que qualquer coisa. Insistiu Tauren, os olhos fixos nos dele. Diga que entendeu. A pressão do ancião o deixou desconfortável. Ele jamais abandonaria Liora em perigo, sua última âncora para casa. Mas o tom cortante roubou sua voz, e ele murmurou. Sim, senhor. Forçado entre os dentes. Ótimo. Prosseguiu Tauren, o olhar distante carregado de segredos antigos, como se o vento carregasse sussurros de um passado esquecido. Vou te contar um pouco da história de sua mãe, que acho que você ainda não conhece. Retomando a caminhada, suas botas pisavam firme na areia das dunas, e o ar fresco da manhã carregava um leve aroma de ervas. Kael, agora colado aos calcanhares do ancião, absorvia cada palavra com o coração acelerado, os olhos brilhando, de expectativa. Quando tínhamos pouco mais que a sua idade agora, ingressamos nos Guardiões do Lume. Começou Tauren, a voz grave ecoando como um tambor distante, ressoando entre as dunas em um prelúdio de memórias. Era uma época diferente. O mundo pulsava com cores vivas, os campos reluziam com flores amarelas que dançavam ao vento, e o silvar refletia céu sem fim, suas águas cristalinas cantando com a luz do sol. Mas sua mãe, Lissara, ofuscava até mesmo o brilho do lume com sua presença, uma luz que aquecia os corações mais endurecidos. Veja, ela era um arauto de Aera, um acontecimento raríssimo, um dom que poucos podem se orgulhar, um chamado que ecoa apenas uma vez por geração. Acredito que ela tenha te ensinado sobre a Era? Kael lembrou-se do pai, enquanto ouvia Tauren. Sua mãe é a luz que nos guia. Kael, preste atenção ao que ela diz. Mas o garoto, ansioso pelo resto da história, respondeu com um sim rápido, a voz tremendo de emoção contida, os olhos fixos no ancião. Liora abriu a boca para protestar, mas respeitou o momento do amigo. Ela não sabia nada sobre a Era. Na verdade, pouco sabia sobre os primordiais. Tauren prosseguiu. Então, sabe que a Era só tem um representante em Auren a cada geração, diferente dos outros primordiais, que podem ter dezenas ou mais. Mas Lissara, além dessa honra singular, era uma mulher de inteligência imensa, como você deve ter percebido em seu convívio. Kael assentiu, meio sem jeito, o rosto corando ao admitir em silêncio que nunca prestara atenção às lições da mãe. O peso da culpa misturando-se ao vento que soprava suas roupas esfarrapadas. Lissara tinha um dom fantástico. Continuou Tauren, os olhos perdidos nas memórias, como se visse o reflexo de Aera nas dunas, o brilho de um passado que não voltaria. No manejo do lume, ela dançava com as notas como se o ar cantasse sob seus dedos, cada acorde uma carícia que fazia os salões de Silmet vibrarem. Seu carisma envolvia todos ao redor, um sorriso que desarmava até os mais severos, e seu olhar esverdeado parecia enxergar além do visível. Mas seu verdadeiro talento estava em descobrir coisas que ninguém mais queria, ou conseguia, ver. E esse foi o grande catalisador de uma cascata de eventos, um rio de mudanças que arrastou destinos, moldou poderes, e nos trouxe até aqui, neste momento, sob este céu carregado de promessas e perigos. O vento soprou mais forte pelas dunas,
trazendo um eco distante que parecia um cântico esquecido. Tauren parou por um instante. Os olhos semicerrados pareciam atravessar o tempo, as rugas de seu rosto aprofundando-se com a lembrança. Deixe-me levá-lo de volta. Murmurou, a voz suavizando-se como um lamento. Aos dias em que eu e Lissara éramos jovens, quando o mundo ainda cantava sob o toque dela. Sua mente deslizou para trás, e as dunas pareceram se dissolver em névoa, revelando um passado vibrante onde os campos de Auren brilhavam, e o silvar refletia o rosto sorridente de uma jovem Lissara, seus dedos traçando melodias invisíveis no ar, como se descobrissem cordas no próprio vento. Foi ali. Começou Tauren, a voz agora carregada de nostalgia. Na cidade de Silmet, há cerca de 25 anos, que tudo começou.